Olá irmão que acompanha o canal Templo São Paulo Leste, tudo bom com você? Tudo bom com a sua família, com a sua unidade, com o seu trabalho? Espero realmente que esteja tudo ótimo. Vamos para a leitura do Vem Segue-me dessa semana. A aula vai ser Doutrina e Convênios, somente as sessões 10 e 11, porém vamos ver que mesmo sendo só duas sessões ou só dois capítulos, aprendemos, como sempre, muitas e muitas lições e ensinamentos importantíssimos e fundamentais. Começando pela sessão 10, essa revelação foi dada por meio de Joseph Smith no verão de 1828. O Senhor havia informado a Joseph sobre as alterações feitas por homens iníquos naquelas 116 páginas que tinham ficado em poder de Martin Harris e que eles estavam fazendo alterações, conforme também haviam já feito na Bíblia Sagrada, e o inimigo ele queria fazer essas alterações nos registros porque ele queria distorcer e atrapalhar a obra missionária, a restauração do Evangelho. Assim como falamos, assim como tinha feito com a Bíblia. E ele estava incitando homens iníquos para fazerem isso. Porém, Deus, na sua infinita sabedoria, ele já sabia que isso ia acontecer e havia providenciado formas para que a gente não ficasse sem saber o que havia nesse registro chamado Livro de Lei, que tinha essas 116 páginas, e ele fez o que? Milhares e milhares de anos antes, gente, olha como o Pai Celestial é maravilhoso. Ele havia inspirado quem? O profeta Nefe a fazer o seu próprio relato, porque já sabia que isso ia acontecer. Vamos acompanhar algumas escrituras. Primeiro vamos ler lá em 1 Nefe, capítulo 9, versículo 5. Nefe fala: ordenou-me, portanto, o Senhor que fizesse estas placas para um sábio propósito seu, o qual me é desconhecido. Gente, olha só, então o Nefe ele não sabia do que se tratava, mas ele, porém, era tão obediente, conforme vimos e vemos na leitura do livro de Mórmon, que ele não questionou, ele simplesmente fez conforme o Senhor o havia instruído, conforme o Senhor havia orientado, porque o Pai Celestial ele sabia que essas placas, essas páginas iam ser perdidas, e aí ele, Nefe, em suas palavras, fez o seu próprio registro para que a gente não ficasse sem saber a história de Lei. Olha que interessante, como o Senhor realmente é infinito, é maravilhoso e tem amor por nós. O inimigo sempre tenta destruir a obra, mas muito antes do Pai Celestial, já sabendo as coisas, já havia preparado meios e formas para que nada se perdesse, para que nada se complicasse. E ele também, vamos ler nas palavras de Mórmon, capítulo 1, versículo 7. E faço isto com um sábio propósito, pois assim me é sussurrado segundo o Espírito do Senhor que está em mim. E agora, eu não sei todas as coisas, mas o Senhor sabe todas as coisas que hão de acontecer. Portanto, ele atua em mim para que eu faça segundo a sua vontade. Mórmon ele havia resumido as placas de Nefe. Mórmon, a gente vamos lembrar, foi o profeta, historiador que fez a coletânea para que a gente hoje pudesse ter o livro de Mórmon. E ele também não sabia o que estava acontecendo, né? Mas ele fez o resumo, e porque ele também falou, né, para que se faça a sua vontade. E ele teve a humildade de dizer: eu não sei todas as coisas, mas o Senhor sim sabe todas as coisas, e por isso ele fez conforme lhe foi ordenado. E olha só, a gente não ficou sem saber o relato de Lei. Não foi nas palavras dele, mas com as palavras de Nefe, com a inspiração que ele teve, e também Mórmon, quando foi juntar as placas, teve,
e como falamos, e agora a gente tem isso. Olha que maravilhoso, gente, olha só que... falta até palavras, isso tudo é fantástico, é fenomenal, é esplêndido, né? Como a sabedoria do Pai Celestial, ela é infinita e nos ajuda, e Ele sempre prepara meios para que a sua obra possa ser cumprida, para que suas profecias também sejam cumpridas e para que tudo possa ocorrer da melhor forma possível. A gente então, olha só como é, por isso que é tão importante também nós estudarmos as Escrituras e a gente com isso adquire conhecimento e vamos também aumentando, alimentando o nosso próprio testemunho. E a seção 10 nos ajuda e nos ensina como a sabedoria do Senhor é maior do que a astúcia do inimigo, ou seja, a astúcia do diabo. E com a ajuda do Senhor podemos resistir às tentações do maligno. E essa sessão 10 começa isso, falando de Joseph Smith, da perca da tradução por meio do Urim e Tumim, devido à perca dessas placas. E isso acabou lhe obscurecendo a mente e que ele deveria ser fiel. Mas isso pode acontecer com nós, quando a gente não faz as coisas com a vontade do Senhor, a gente acaba sofrendo as consequências. Porém, o arrependimento é possível. As pessoas falam, mas Joseph Smith pecou, mas a gente, no estudo das Escrituras, inclusive da Bíblia, nós vemos que todos os profetas, eles tiveram seu momento de fraqueza, seu momento de deslize ou de vacilo na fé, mas isso não impediu deles continuarem a fazer o seu trabalho, a fazer a sua obra. Lembrando que o Senhor, nós estamos em busca da perfeição, nós não somos perfeitos, mas a gente não precisa ser 100% perfeito para ser digno. Quanto a gente precisa buscar o Senhor a cada vez mais e mais, correto? E aí, mas agora, havia sido devolvido a Joseph o dom da tradução e ele ia retornar a fazer a tradução do livro de Mórmon. Vamos ler agora em Doutrina e Convênios, a seção 10, vamos começar no versículo 4. Não corras mais depressa, nem trabalhes mais o que te permitam as tuas forças e os meios concedidos para que te seja possível traduzir, mas sê diligente até o fim. Esse versículo dá um conselho importante. Aí muitas pessoas falam, mas o sacrifício traz bênçãos. Exato, o sacrifício traz bênçãos, mas o Senhor, como a gente havia lido no livro de Mórmon, que a gente não deve fazer mais do que nossas forças o permitam, e nós nós não devemos tentar correr mais daquilo que a gente pode. Eu lembro que numa aula com os irmãos, os irmãos disseram, lá no coro de elders, falaram, a gente deve correr junto com uma pessoa. Aí eu falei, irmãos, a gente tem que ter sabedoria com isso. Não, Ari, a gente deve correr e tal. Aí eu questionei, e se for um maratonista queniano? Ele quiser correr essa avenida que tem 10 quilômetros de extensão, você vai correr junto com ele? Aí ficaram pensativos até que o irmão brincou, só se for numa moto e tal, né? Porque eu sei que você vai lembrar daquela escritura que disse, se o teu adversário correu 1 milha, percorre com ele 2. Porém, a gente não deve tentar fazer mais do que nossa força consegue, nem devemos tentar correr mais do que nossa condição permite. Vamos ver que a gente deve sempre procurar agir com sabedoria. Muitas vezes a gente fica tão ansioso de querer ajudar e servir que a gente até esquece, pode até esquecer de querer de se cuidar, mas o Pai Celestial e o Senhor, eles não querem isso de nós. Eles querem que a gente se esforce, mas que a gente também se mantenha firme e forte, tá bom? O versículo 5 agora. Ora sempre para que saias vencedor,
Sim, para que vença Satanás e escapes das mãos dos servos de Satanás, que apoiam o trabalho dele. O que nós aprendemos sempre nas Escrituras, a gente vê lá em 2 Nef, que devemos orar sempre e não desanimar, porque a gente deve buscar sempre forças no Senhor. Lá nas bem-aventuranças, o Senhor disse, né, que a gente deve ser pobre de espírito, ou seja, a gente deve procurar Ele sempre, reconhecer as mãos de Deus sempre, a gente deve entender que devemos de Deus, quer dizer, que nós devemos de Deus, perdão, que nós precisamos de Deus todos os momentos e nós devemos sempre procurar ajuda, forças e inspiração nele. Para que, como fala aqui, porque ele está deixando bem claro aqui que Satanás ele nunca vai deixar de tentar. Ele nunca vai deixar de tentar perturbar, principalmente quando ele vê que uma pessoa está tentando fazer algo de bom e fazendo a obra de Deus. Sim, realmente, as pessoas, mas e as outras igrejas? Sim. O inimigo, ele nunca fica feliz quando alguém ajuda o seu próximo, quando ajuda alguém necessitado. A gente vê tantas pessoas cometendo fofoca, inveja e tal, calúnias. Isso não agrada a Deus nem um pouco. Isso também é obra do inimigo. A gente também não deve se permitir cair nisso. A gente deve procurar sempre o bem, fazer, praticar e exercer o bem sempre para que possamos nos tornarmos semelhantes a Cristo. E como falamos, o inimigo, através de homens iníquos, tentaram destruir Joseph Smith e distorcer as verdades que estavam contidas nas 116 páginas. Mas o Pai Celestial garantiu no versículo 14 que o inimigo não ia sair vencedor, que as coisas iam dar certo, porque o inimigo, ele ficou falando, ele nunca para de perturbar, e muitos são os que são influenciados ou que se deixam influenciar pelas artimanhas dele. O inimigo usa pessoas iníquas para poder fazer o mal aqui. E também ele fala, né, porque as tentações sempre existiram e sempre vão existir, não adianta. O inimigo ele só vai parar de tentar uma pessoa quando ele vê que ela já está totalmente fazendo o mal, totalmente cometendo erro, sem ele precisar a influenciar, quando ela estiver totalmente no seu domínio, no seu poder. E uma das armas do adversário é isso, é fazer as pessoas acreditarem que ele não existe ou ignorar suas armadilhas e suas artimanhas, e usa de palavras lisonjeiras para poder enganar as pessoas. Tudo isso foi orientado a Joseph Smith, né? E ele também usa as suas palavras lisonjeiras para tentar destruir o testemunho das pessoas. Então, por isso que devemos sempre buscar o conhecimento do Senhor, que a gente deve procurar aumentar, alimentar o nosso testemunho. E o estudo das Escrituras é uma dessas formas da gente poder encontrar força, sabedoria, para que a gente possa vencer as artimanhas do inimigo. Então vamos ler agora na seção 10, o versículo 34. Mas eis que aqui há sabedoria, e porque te revelo sabedoria e te dou mandamentos sobre o que deves fazer com relação a essas coisas, não a reveles ao mundo até que termines o trabalho de tradução. E o Senhor então fez o que? Ele orientou a Joseph, o profeta, a manter sigilo até que chegasse o momento certo de revelar as verdades, para que elas chegassem, para que o livro de Mórmon fosse realmente, pudesse ser publicado e mostrado às pessoas, né, as suas verdades contidas nele. Então as coisas que a gente do Senhor são sempre assim, a gente não deve fazer as coisas de maneira espalhafatosa ou tocar trombetas como o Senhor alertava o povo lá, os fariseus. Não, a gente deve fazer as coisas procurar a maneira dele, mesmo que possa fugir da nossa compreensão, para que aí a gente possa
agir realmente com sabedoria, tá? E o versículo 38, né, vamos ler. E agora em verdade eu te digo que um relato daquelas coisas que escreveste que saíram de tuas mãos está gravada nas placas de Nefe, ou seja, as placas menores que Nefe tinha sido aconselhado a fazer para escrever o relato, para que a gente não pudesse ficar sem saber o que aconteceu sobre a história de Leí e sua família. Então, como falamos, e esse relato, tá, a gente pode encontrar o testemunho de Joseph Smith na introdução do livro de Mórmon, a respeito também dessas 116 páginas, está lá no começo do livro de Mórmon, na introdução. Dá uma conferida lá que você vai gostar bastante, é muito bom. Então, como falamos no começo, o Senhor já havia providenciado uma forma, um meio para não ficarmos sem esse registro, né, do relato do livro de Leí. E também o conteúdo do livro de Mórmon, que o Evangelho chegar aos Lamanitas e a todas as nações, tribos, línguas, povos, né, através do livro de Mórmon, que o Senhor ia providenciar. Hoje nós temos o livro de Mórmon, as outras escrituras também, claro, traduzido para em centenas e centenas de idiomas e dialetos diferentes. Nós estamos usando a versão no português atualizado, correto, que a gente respeitando as leis da ortografia e da gramática, mas cada nação, cada povo, tribo, não importa, eles vão ter o exemplar do livro de Mórmon de acordo com o seu idioma, com o seu dialeto, para que todos possam ter a oportunidade de poder ler, estudar e adquirir o seu próprio testemunho e também se achegar a Cristo através dele, conforme as outras coisas. Agora vamos para o versículo 52. E agora eis que, de acordo com a fé expressa em suas orações, levarei esta parte de meu evangelho ao conhecimento de meu povo. E eis que não a levo para destruir aquilo que receberam, mas para edificá-lo. O Senhor também está falando, né? Quem acreditar não precisa temer, né? Porque será salvo. O Senhor está deixando bem claro aqui nesse versículo 52, né? Que a verdade vai ser revelada e que não vai ninguém que vai destruir. A gente viu no começo, né? As promessas do Senhor sempre se cumprem, sua obra sempre vai avante. Aí, quem crê e acreditar não vai ser salvo. Aí no versículo 56, porém, ele dá um aviso. Mas os que não me temem nem guardam meus mandamentos, mas edificam igrejas para si mesmos, a fim de obter lucro, sim, e todos os que praticam iniquidade e edificam o reino do diabo, sim. Em verdade eu te digo que são esses os que perturbarei e farei tremer e estremecer até as entranhas. Então, estou dizendo, não há necessidade da gente citar o nome de denominações, mas nós sabemos que existem religiões e pessoas que se declaram profetas e que ficam explorando a fé das pessoas e que constroem igrejas unicamente com o intuito de ganhar dinheiro, de conseguir lucros e tal. Mas o Senhor também, porém, ele fala assim, né? Vai chegar um momento que eles vão estremecer, que eles vão ter problemas e que eles um dia vão ter que pagar por tudo isso que eles estão fazendo por estar abusando da fé das pessoas. E Jesus, ele se declara nos outros versículos, né, e fala da sua vinda e missão. E ele havia dito lá para os apóstolos, lá para as pessoas lá, quando ele estava fazendo o seu ministério lá em Jerusalém, que ele tinha outras ovelhas que não eram daquele aprisco e que ele traria à luz dessas pessoas as obras maravilhosas que fizeram em seu nome. Através da Bíblia Sagrada, nós podemos, entre outras coisas, ver a vida e o ministério de Jesus Cristo aqui na Terra, o que aconteceu
antes do seu nascimento, o, quando ele nasceu, um breve relato da sua infância e da sua vida e seu ministério enquanto lá no velho continente, e tudo através da Bíblia Sagrada a gente tem esse relato e podemos aprender e devemos, claro, ler, respeitar e procurar também os ensinamentos de Cristo. E a gente vê as coisas que ele fez e as pessoas também fizeram em seu nome. O versículo 62. Sim, e também trarei à luz meu evangelho, que lhes foi ministrado, e eis que eles não negarão que recebeste. Edificá-lo-ão, porém, e trarão à luz os pontos verdadeiros de minha doutrina, sim, e a única doutrina que está em mim. Tem muito o que falar, o Senhor está deixando bem claro, né? Ele vai ia trazer à luz do Evangelho, já comentamos, né? E todos vão poder ter a oportunidade de poder receber o Evangelho e de conhecer. E no versículo 63, e isto faço para estabelecer meu Evangelho, para que não haja tanta contenda. Sim, Satanás excita o coração do povo a contender com relação aos pontos de minha doutrina. E nessas coisas erram, porque torcem as Escrituras e não as compreendem. Vamos falar de uma coisa e tal, né? Quantas vezes você já não ouviu pessoas querendo discutir, mesmo sobre a Bíblia? Ah, mas isso quer dizer assim, outra pessoa acha não, isso quer dizer tal, outra pessoa não. Tem as pessoas que realmente elas querem discutir, elas querem brigar, elas não querem conversar, elas querem impor a sua vontade, a sua forma de pensar. Algumas chegam a um ponto até de ofender, né? Eu mesmo já passei por isso. Não, que vocês é burro, porque isso e aquilo. Teve gente que eu precisei dizer, amigo, é assim, se você quiser conversar, a gente pode conversar. Mas se você quer brigar, então parou por aqui, porque briga e discussão absolutamente não agradam a Deus, não agrada a Jesus Cristo, e brigas não convidam o Espírito Santo a estar presente. E convida quem? O espírito do inimigo, de Satanás, a estar presente numa situação. E por isso que a gente não deve ficar discutindo, brigando sobre pontos de doutrina. Ah, mas eu acho assim. A gente nunca deve ficar no eu acho, a gente deve procurar ter certeza, para que a gente possa falar corretamente, movido pelo Espírito, para que aí sim a gente possa entrar no entendimento e tal. Mas é fundamental. As pessoas, quando conversam, elas têm que procurar estar em espírito de oração, ou seja, de paz, de tranquilidade, de mansidão, né, de caridade, para que a gente possa conversar numa boa, sem haver brigas e tal, porque é isso que o inimigo, porque Satanás quer que as pessoas briguem, e a gente não deve brigar, a gente deve procurar se fortalecer e nos edificar uns aos outros sem necessidade de briga, ofensa ou coisa do tipo. E quem procura o Senhor encontrará ele, e ele os reunirá, e será abençoado ou abençoada, no caso. Agora os versículos 67 e 68. Eis que esta é a minha doutrina. Aquele que se arrepende, vem a mim, essa é a minha igreja. Aquele que declara mais ou menos do que isso, esse não é meu, mas está contra mim, portanto ele não é da minha igreja. O que o Senhor está falando aqui? Aquele que se arrepende e o procurar, ele vai ser salvo. Ele falou, esse é a minha igreja. Mas aquele que não se arrepende e aquele que fica declarando, ele deixou bem claro aqui, as coisas a gente não deve fazer ou declarar nem mais e nem menos do que aquilo. Ah, mas irmão Ari, como eu vou saber se eu estou falando mais ou menos? Então, o meu conselho, estude as Escrituras, sempre comece com uma oração, termine com uma oração, mas se você tem dúvida, procure o seu professor ou professora da escola dominical, que ele e ela vão estar lá para te ajudar, para te
esclarecer pontos de doutrinas, eu vou dizer, irmãos, mesmo com quase 35 anos na igreja, a cada dia a gente aprende ou reaprende algo novo, a gente pode e sempre devemos, porque ninguém é sabedor de todas as coisas e tal, a leitura nos ajuda a isso, a gente aprende ou reaprende. Então, por isso, se você está na dúvida, se alguém te fizer uma pergunta e você não souber, você fala: ah, eu não sei, mas eu vou pesquisar, vou procurar saber, depois eu te dou a resposta. Mas se tiver em dúvida, não fala nada, procura, né? Sempre vamos ler junto, vamos estudar, ou eu vou pesquisar, ou eu vou pedir para alguém, aí depois eu te trago a resposta, ok? O que o senhor está falando, a gente não deve falar nem de mais e nem de menos, a gente deve falar na medida exata, tá bom? E também ele está falando, né, de tornar-se membro e ser fiel até o fim e lembrarmos sempre do Senhor. Ok? Até aqui. Aí vamos agora para a sessão 11 de Doutrina e Convênios. Que essa revelação foi recebida por Joseph Smith para seu irmão Hiram Smith em maio de 1829, através do Urim e Tumim, em resposta à oração de Joseph, porque seu irmão Hiram ele estava muito ansioso e com muito desejo de poder saber a vontade do Senhor para ele e como ele poderia ajudar na obra também. E Joseph, claro, ficou feliz em poder orar para o Senhor a respeito, né, de Hiram. Mas o Senhor, ele falou para Hiram que ele poderia ele mesmo receber revelação para se ele não precisava ficar só na dependência de Joseph. Não que fosse a intenção dele, né, ser dependente, mas nós também, cada um de nós podemos e devemos ter o nosso próprio testemunho e andarmos com a nossa própria luz. Ou seja, a gente deve ter o nosso testemunho e ser firme por nós mesmos, não por outras pessoas. E essa sessão 11 fala, né, que ele começa, ela é parecida o início dela com a sessão 4 porque fala das mesmas coisas. A repetição traz convicção, que fala, né, do que o campo está branco para a ceifa, que uma obra maravilhosa está para se iniciar, que para a gente pedir, receber e buscar sabedoria. Vamos para a sessão 11 então, começando no versículo 8. Em verdade eu te digo que aquilo que desejares de mim, ser-te-á concedido, e se o desejares, serás o instrumento para que se faça muito de bom nesta geração. A promessa do Senhor, ele falou, se ele realmente estava desejando, o que ele deveria fazer aqui, né? Ele deveria procurar o Senhor e isso seria concedido a ele, para que ele pudesse ser o instrumento, ou seja, para que ele pudesse ajudar e muito a trazer almas para Cristo. E ele ia receber então aquilo de acordo com a fé. E nós também vamos receber as coisas de acordo com a nossa fé. O versículo 9. Não pregues a esta geração coisa alguma a não ser arrependimento. Guarda meus mandamentos e ajuda a trazer à luz a minha obra. De acordo com meus mandamentos, e serás abençoado. Então ele está falando aqui, a gente não deve querer ficar falando coisas difíceis ou complicadas, não. Como vimos no livro de Mórmon, e a gente também viu na Bíblia, a gente deve chamar, não assim ordenar ou mandar a pessoa assim, mas incentivar a pessoa a ter fé e procurar o que? O arrependimento. Porque nós não somos perfeitos, estamos sujeitos a erros e por isso a gente deve procurar. A gente deve falar do arrependimento, sempre estamos falando nisso, porque o arrependimento ele é possível para todos, se a pessoa não tiver cometido assassinato a sangue frio e nem negado o Espírito Santo, então ela tem chance de salvação. Claro que algumas coisas vai levar um processo maior, mas nós devemos julgar, deixa isso para a liderança e todos têm a oportunidade do arrependimento. Então ele está falando aqui, né?
de não pregar coisa alguma no seu arrependimento. E a fé, é claro, o batismo e o Espírito Santo. E depois ele fala também, né, de ter coragem, confiança, humildade, andar com Deus e, né, a gente deve ter Deus em mente e ter alegria. Tem gente que acha que para poder mostrar que é um seguidor de Cristo tem que estar o tempo todo sério, carrancudo. É claro que a gente não precisa também ficar toda hora sorridente ou dando gargalhadas e tal, mas a gente deve servir com alegria. A gente lembra que o Senhor falou, quando a gente jejuasse, não era para a gente ficar com expressão de tristeza e tal, mas que a gente deveria lavar o nosso rosto e estar alegre, estar animado. A mesma coisa com a oração, a gente não devia se preocupar e nem ser louvado pelos homens, mas para que trocasse trombetas, mas para que a gente orasse secreto, o Senhor ia nos abençoar e recompensar abertamente, publicamente. Então ele está falando isso, né? Que a gente deve ser animado. O Evangelho é alegria, não é tristeza, não é pesar, não é uma prisão, uma condenação. Pelo contrário, a verdade é que nos torna livres e não os vícios. Temos então procurar servir a Deus com alegria, porque foi para isso. A gente viu lá, os homens existem, as mulheres também, para que tenham alegria, da forma correta, é claro. E Hiram, ele tinha grande desejo de servir e deveria esperar até que chegasse o momento dele, do seu chamado, para que ele pudesse fazer e tal. Ele estava realmente muito ansioso. O Senhor falou, espera um pouco, calma, vai chegar o seu momento e a sua oportunidade de servir. E o livro de Mórmon, naquela ocasião, ainda não havia sido totalmente traduzido e ainda faltava 11 meses para a restauração e a organização da igreja, que foi em 6 de abril de 1830. Mas grande era o desejo de servir. E nós, como é o nosso desejo de servir? A gente serve com alegria, a gente serve com prazer, a gente tem imensa alegria. Eu tive uma experiência, né, de esses dias, eu estava lá, aqui em casa e tal, quando de repente eu vejo que tinha um recado do bispo para mim. E ainda pensei, ainda até brinquei, lá vem bronca. Mas não, o bispo havia pedido para mim, irmão, você poderia, por favor, ministrar aula para os rapazes neste domingo? Eu falei, tá, tudo bem, bispo, sem problema. E eu havia feito, né, conforme pedi qual era o tema e tal, eu vi qual era. E falo de verdade, né? Foi uma experiência muito edificante, né? Poder ajudar principalmente aos jovens. Os missionários também participaram da aula, outro rapaz que está se preparando para a missão. E um dos rapazes, além do mais, é meu filho, aí que eu me senti mais ainda no dever de poder ajudar, mas de ajudar também com prazer, com alegria. Então nós devemos fazer isso, né? Quando o bispo nos pede alguma coisa, a gente está pronto a servir, a gente está disposto a ajudar e a gente vai e serve de bom grado. Não somente o bispo, vamos supor que a presidente da primária nos peça algo, a gente vai de bom grado, ou se a gente vê que ela ou a presidente da Sociedade de Socorro, alguém está precisando de alguma coisa, a gente vai lá voluntariamente, a gente vai servir, irmão, irmã, peraí, precisa de ajuda, precisa de apoio? Espera um pouco que eu vou te ajudar, que eu vou te auxiliar, tá bom? Então essa deve ser a nossa atitude, a gente deve procurar sempre servir com alegria e sempre servir, né, com prazer de estar ajudando a igreja, de estar ajudando o Evangelho. E o Senhor orientou Hiram Smith a se apegar a ele, ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo e ter paciência. E vamos agora para o versículo 21, na seção 11. Olha só o conselho fundamental que foi dado a Hiram Smith, mas que também serve a todos nós.
Não procures pregar minha palavra, mas primeiro procura obter minha palavra. E então tua língua será desatada, e então, se o desejares, terás meu espírito e minha palavra, sim, o poder de Deus para convencer os homens. O Senhor está falando, o conselho que foi dado a ele, que também serve para nós. E servindo na escola dominical, a gente aprende isso muito mais, que antes da gente falar ou de declarar a verdade para uma pessoa, nós devemos primeiro procurar conhecer, procurar obter, procurar saber, senão como a gente vai poder ensinar uma coisa se a gente não sabe, para ajudar também os jovens, além de adquirir seu próprio testemunho, deles um dia poder servir em uma missão de tempo integral. Por isso tem o seminário, no qual cada ano um livro é estudado. E também para os jovens de 14 a 17 anos. E para os de 18 a 30 ou acima, existe um instituto que também é um estudo mais ainda aprofundado das escrituras cada ano. E nós mesmos, não, e em casa a gente deve estudar, sempre procurar uma maneira de podermos adquirir o conhecimento. Que quanto maior o nosso conhecimento, claro, a gente tem que pôr em prática, mas mais ainda a gente vai poder servir para corretamente. A gente deve ter o conhecimento para podermos, senão como a gente vai poder, alguém faz uma pergunta, eu não sei, ninguém sabe todas as coisas, porém temos que procurar as coisas do Senhor. Então ele está falando aqui, todos nós devemos ter o conhecimento e nosso próprio testemunho das Escrituras. Tá? Aí o versículo 22. Mas por enquanto mantém silêncio. Estuda a minha palavra que foi pregada aos filhos dos homens, e estuda também minha palavra que será pregada aos filhos dos homens. Ou seja, que está agora sendo traduzida assim: até que tenhas obtido tudo o que concederei aos filhos dos homens nesta geração. E então a isto todas as coisas serão acrescentadas. O que ele está falando aqui, né? De estudar a minha palavra, ou seja, estamos falando mais repetidamente de estudar as Escrituras, de poder realmente adquirir conhecimento. Ele está falando, né? Ele disse, por enquanto mantém silêncio, quer dizer, por enquanto espera, porque ainda não havia sido, como falamos, totalmente feita a tradução do livro de Mormon, ainda não estava completa, e ainda não estava chegada a hora da igreja ser restaurada. E isso, ainda faltavam uns meses, mas ele, embora tivesse com um desejo muito grande, o Senhor falou, por enquanto estuda, mantém o silêncio, ou seja, fica calmo, fica tranquilo, o seu momento vai chegar, e procura adquirir o conhecimento, sabedoria, para que aí possa depois servir. Né? E todas as coisas são acrescentadas, quer dizer, as bênçãos não iriam faltar. Então, esses conselhos também se aplicam a nós. A gente deve procurar adquirir realmente o testemunho e tal, que a pessoa que realmente tem um testemunho, ela não vai se deixar levar pelas modas e ondas do mundo, como a gente muito vê acontece, o mal está sendo chamado de bem e o bem está sendo chamado de mal, mas a gente não deve agir dessa forma, a gente deve procurar fazer aquilo que Deus espera de nós. Não é fácil, mas a gente deve procurar. Aí o versículo 26. Portanto, entesoura essas coisas em teu coração, até o momento em que, segundo minha sabedoria, saias a pregar. Muito bem claro, ele está falando, né? Guarda isso no seu coração sem tesouro, ou seja, junte riquezas no céu, para que aí, quando chegar o momento certo, você vai sair para pregar. Lembra que em outras aulas a gente já falou sobre isso, que a nossa sabedoria é acima do Pai Celestial infinita, e Ele sabe todas as coisas, e Ele sabe o momento certo.
A respeito de discrição, por exemplo, vamos lá para a última ceia. O Senhor, ele já sabia que Judas ia ser o traidor, Judas Iscariotes, mas ele não fez alarde e tal, e a gente sabe que Pedro era fiel e tal, mas Pedro era tempestivo. Então imagine o que poderia acontecer. Porque no momento que Jesus foi preso, o que Pedro fez? Foi lá e cortou a orelha do soldado. E ele só parou porque Jesus o ordenou, pare, e restaurou a orelha do homem. Agora, Pedro soubesse que Judas ia ser o traidor? O que poderia ter acontecido? Então, é um paralelo que eu estou fazendo para podermos entender como é fundamental a gente ter, às vezes, como a sabedoria e a filosofia falam, né? Às vezes, manter o silêncio é a melhor resposta. Por isso que a gente deve buscar a sabedoria, para que a gente possa agir corretamente. E aí no 28 o Senhor diz: Eis que eu sou Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu sou a vida e a luz do mundo. O Senhor ele encerra essa sessão declarando a respeito dele, né? Que ele falou, né? Que ele veio para os seus não o recebeu, mas ele vai dar, que ele dá poder para todas as pessoas poderem agir em nome dele e para poder realizar milagres em nome dele, desde que a pessoa tenha autoridade para isso, é claro, e desde que a pessoa o procure fielmente e procurar servir. E sei, irmãs e irmãos, que essas coisas são verdadeiras, que devemos realmente servir de bom grado, com alegria, e que devemos fazer as coisas, procurar sempre de acordo com a vontade do Pai Celestial, entendendo que a sabedoria dele é infinita e a nossa ainda é muito limitada. E devemos procurar agir sempre com o próprio presidente Hinckley falou, sede sábios. Outros profetas também falaram, né? Mas a gente deve procurar sempre vamos ver que a sabedoria sempre vai trazer muitas bênçãos. Eu deixo essa aula em nome de Jesus Cristo, amém. E te convido, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Não esqueça, por favor, de deixar o seu like e de fazer o seu comentário expressando os seus sentimentos, ok? Muito obrigado, boa aula, boa estudo para você em particular, em família e na escola dominical. Até a próxima, muito obrigado, tchau.